não andem ansiosos. Eu vou ler aqui o texto que diz assim: por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou um único côvado de altura, isto é, cerca de 45 centímetros. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, digo a vocês, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Querido, palavra de Jesus que transpassa o tempo e penetra profundamente o nosso coração nesses dias, né? Eu queria compartilhar alguns princípios que fazem parte dessas palavras de Jesus, que estão inseridas dentro do conhecido Sermão do Monte, poderoso Sermão do Monte. E a primeira grande lição é que parece, a primeira impressão, que esse texto está falando sobre ansiedade. É ou não é? Quantas vezes você já leu esse texto e chegou à conclusão que esse texto está falando sobre ansiedade? Essa é uma grande primeira lição que nós precisamos aprender, não só para esse texto, mas para ser aplicada em toda a Bíblia. A Bíblia não é palavra de Deus para responder às demandas emocionais do contexto que vivemos. A Bíblia é palavra de Deus porque revela Deus. O conhecimento de quem Deus é pode mudar completamente a forma como você se sente. Primeira coisa que nós vemos aqui transparecendo para nós é que Jesus fala sobre a questão da ansiedade, mas não é sobre a ansiedade que ele está falando. Porque Jesus, ele não trata efeitos, ele trata causas. Ele vai mostrar para nós aqui que esse texto é um texto que fala sobre Deus. Mais uma vez, nós estudamos aqui na nossa Academia da Família incansavelmente esse princípio. A Bíblia é a palavra de Deus, não porque fala sobre Deus apenas, mas é porque Deus se revela por meio dela. Deus não vai tratar da questão da ansiedade como qualquer um de nós trataria. É importante nós entendermos Jesus apontando aqui que esse texto, por mais que pareça tratar da ansiedade, ele está falando sobre a revelação de Deus. Repita comigo, não é sobre ansiedade, é sobre Deus. Jesus vai apresentar Deus aqui de uma maneira tão grandiosa, tão soberana, tão poderosa, que vai mostrar que, na verdade, o que nós precisamos é de Deus. Esse texto vai mostrar que o que está sendo tratado não é sobre ansiedade, é sobre Deus. Outra coisa, não andeis ansiosos como se fosse um conselho. Jesus não dá conselho, Jesus dá ensinamentos. Conselhos têm a ver com orientações específicas para situações específicas que mudam de acordo com a especificidade da situação.
Para cada situação você vai dar um conselho, uma direção, uma palavra. Mas quando se trata de ensino, não é diferente de conselho, porque ensino é fundamento sobre a realidade. Conselhos te ajudam na direção do próximo passo. Ensinos corrigem a sua percepção da realidade para que você possa entender qual passo deve ser dado. O ensino ele é muito mais profundo, então não entenda que Jesus dando um conselho para as pessoas. Ele está trazendo fundamento a respeito da realidade. Ele está trazendo um ensinamento a respeito do reino de Deus. E por que nós podemos falar que aqui ele não está falando sobre ansiedade, mas está falando sobre reino de Deus? Porque nós temos um princípio muito importante quando estudamos as Escrituras, que se chama hermenêutica, que antes de estudar qualquer texto, você tem que estudar o seu contexto. E nós passamos tão depressa por esse texto, pensando que ele vai falar sobre ansiedade, que não percebemos o que realmente ele está nos apresentando, Deus. E ele começa dizendo, por isso, e esse é o primeiro ponto, por isso não é um detalhe, é uma ponte. É a primeira coisa que ele vai mostrar para a gente, a ansiedade não surge do nada. A ansiedade não acontece por causa do acaso. Toda ansiedade tem um por isso. E aqui ele vai mostrar, por isso que surge a demanda desse assunto. Eu vou ler o texto que nós chamamos de contexto imediato. É o contexto que está logo antes do texto que nós estamos lendo. É muito importante você entender o texto no contexto imediato e no contexto remoto. Todo texto tem um contexto imediato em volta dele e tem um contexto remoto. Então, por exemplo, aqui tem os versículos anteriores. Depois tem os livros anteriores. Depois tem as estruturas dos livros anteriores. Até que você entenda a Bíblia como um livro só. Então não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, quão grandes trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Repita comigo, tesouro, olhos, senhores. Ele está falando de 3 pontos importantes que precedem o texto que ele vai falar sobre como lidar com a ansiedade, como vencer a ansiedade. Primeiro ele está falando que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está aquilo que mais vale para você, ali está a sua prioridade. E quando você tem prioridade naquilo que é teu tesouro, e isso é terreno, isso vai de alguma maneira comprometer os seus olhos, que é a sua percepção da realidade. Porque ele criou os céus e a terra e não a terra. E a terra é formada a partir dos céus. Se eu só penso no que é terreno, a minha percepção da realidade já é limitada e pequena. Por isso que quando nós estudamos na academia sobre cosmovisão, fazer diagnóstico de como as pessoas interpretam o mundo à sua volta, nós aprendemos que toda visão de mundo, ela nasce da orientação do seu coração. Porque o seu coração, que é o centro da vida, vai orientar os seus valores. Todos nós aqui nessa sala hoje temos um mapa de valores. Você falando ou você não falando, seus filhos sabem quais são seus valores. Porque seus valores definem as suas prioridades. E esse caminho fala de direção, percepção, aquilo que você chama de realidade. E aquilo que você define como realidade a partir da prioridade do teu coração te governa. E é aquilo que você serve. O homem foi criado não para ser Deus, mas para servir a Deus. Você nunca vai ser o que você não foi criado para ser. E tem pessoas que gastam a vida toda tentando ser uma coisa que nunca foram criadas para ser, logo nunca serão. Logo a vida nada mais vai ser do que cansaço, do que enfado, do que ansiedade. Ele está falando de como o homem chega a um lugar em que a sua autonomia é sinônimo da sua própria desorientação e do seu desgoverno.
Deus criou os céus e a terra. Ele é o Senhor dos céus e a terra. Até que esse homem que foi criado para ser um agente, vice-regente, co-criativo de toda a terra, multiplicando, enchendo, governando sobre a terra, até que esse homem, sendo provado, sendo tentado nos seus valores, na orientação do seu coração, é apresentado algo que mexe com os seus olhos. Estão pegando? Mexe com o centro da vida, com a orientação do coração. Deus havia dado para ele tudo, mas alguém fez ele convencer que lhe faltava algo. Existe algo mais importante do que tudo que Deus já te deu. E isso mexe com os seus valores. E esses valores mexem com a orientação do coração. E isso muda os seus olhos, porque ele olha para um conhecimento que era de Deus. O conhecimento do bem e do mal era só de Deus. E ao invés de ele se responsabilizar por aquilo que foi dado a ele, ele toca naquilo que era de Deus. Ele fere, ele mexe com a santidade de Deus. Porque pareceu bom, agradável aos olhos. Os olhos, a partir daquele momento, ele já não é mais servo de Deus e se torna escravo de um império, cujo príncipe da potestade do ar, ainda hoje, atua sobre os filhos da desobediência. Jesus está falando, há um desgoverno, há uma quebra de um ambiente de governo em que há paz, justiça e alegria. Fora desse lugar, a vida do homem se transformou, cansaço, escassez, enfado, autogoverno, autogestão, autojustificação, autopreservação. Estão entendendo? Tudo acontece a partir de você mesmo, como se você mesmo fosse capaz de definir o que é bom e o que não é bom para a sua vida, como se nós mesmos fôssemos capazes de definir, de dirigir, de conduzir, de governar, de decidir a nossa vida, e nós estamos cansados por causa disso. Enquanto ficamos tratando dos efeitos e achando que tem a ver com as pessoas, tem a ver com o nosso desgoverno. Jesus não começa lidando com sintomas emocionais, não porque eles não são importantes, mas porque ele vai direto a uma questão estrutural e existencial do ser humano. Onde está o teu coração? Qual é a sua percepção da realidade? Todos nós aqui estamos de joelhos diante de alguém ou de algo. O homem foi criado segundo o mandamento de Êxodo para adorar e servir o Senhor, o único Deus. Mas Romanos 1 fala que o homem trocou a verdade pela mentira e agora está adorando e servindo coisas ao invés do Criador das coisas. Todos estão de joelho porque fomos criados para isso, querido. Eu não tenho religião. Sim, seu trabalho é a sua religião. Não, eu não tenho religião. Não, a sua busca por estética, por reputação, por status, por conhecimento. Cada um tem a sua religião. Cada um está divinizando aquilo que para ele é sentido da vida. Qual é o teu tesouro? O que é para você valioso? É nesse lugar que teu coração está. E é esse lugar que pode estar desviando os seus olhos. É esse lugar que pode estar dividindo o seu coração entre dois senhores. Quando baseamos nossa segurança em lugares, em dois lugares, em duas realidades ao mesmo tempo, nosso coração entra em conflito e a ansiedade cresce. Jesus apresenta a ansiedade como um efeito de uma causa existencial governamental. Jesus está falando sobre o reino de Deus. Quem governa a sua vida? A tentativa de governar a própria vida nos deixa ansiosos. Não é só a Bíblia que fala isso, não. Nietzsche também disse. Nietzsche disse que o ser humano moderno vive esmagado entre a grandeza dos seus desejos e a pequenez das suas forças. A grandeza de tentar governar a própria vida e a pequenez de não ter capacidade para isso. É dessa tensão que nasce a ansiedade, a falta de ar, de força, de ânimo, de energia, o desespero, a desesperança. Kierkegaard disse que a ansiedade é como a vertigem da liberdade, a angústia do coração que quer governar o que não compreende. E aí nós chegamos no nosso segundo ponto. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Primeiro é por isso. Ele vai dizer, isso tudo tem uma causa. A causa é o reino de Deus. O homem trocou o reino de Deus pelo governo da sua própria vida. E isso desencadeou esse desencontro, esse desgoverno, essa desarmonia.
E aí ele fala: não andeis ansiosos pela vida. Digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o corpo, nem quanto a vestir. O que ele está dizendo aqui? Jesus não está falando, não sintam nada. Jesus não está dizendo, sejam irresponsáveis. Jesus não está dizendo, finjam que não há problemas. Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando algo que tem a ver com a nossa preocupação. Jesus não está falando sobre falta de planejamento. Jesus não está falando que você não precisa de prudência. Jesus está falando sobre a preocupação que nasce da tentativa de governar a própria vida. A preocupação como o peso da obrigação de que você tem que garantir de que tudo vai dar certo. Opa, essa pegou, hein? A ansiedade como a preocupação que nasce do seu senso de obrigação de ter que fazer que tudo dê certo, como se tudo dependesse de você. Preocupação, no original, tem a ver com você ser puxado para lados diferentes. E você ficar dividido por dentro, com a sua mente repartida. Exatamente a definição de ansiedade, que é mente dividida. Que é instabilidade interior, conflito interior. Ansiedade nada mais é do que viver como se tudo dependesse exclusivamente de você. Presta atenção, muitos dos momentos que ficamos mais ansiosos na nossa vida é porque nós estamos encarando esses momentos como se tudo dependesse só de nós naquela hora. E aí a ansiedade é quando a finitude se depara com aquilo que está além da sua capacidade de compreender o amanhã, a vida, o sentido, o propósito. Por isso que Jesus diz, não se preocupem. Não deixe que a vida de vocês seja governada pela preocupação. O que você está sentindo é o peso de um trono que não cabe em você. O peso de um trono que não pertence a você. Quando o tesouro está no lugar errado, a visão se confunde, o coração se divide entre senhores, a preocupação é inevitável. Nós ficamos preocupados de coisas que nós não temos governo sobre elas. Não temos gestão sobre elas. E isso nos deixa ansiosos. Jesus continua. Terceiro ponto. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele está dizendo primeiro a razão pelo qual existe essa ansiedade. Depois ele vai dizer, vocês não precisam viver preocupados. Vocês estão vivendo preocupados porque a vida de vocês hoje está na sua mão e não na minha. Quem governa é você e não eu. Quem decide é a sua vontade e não a minha. Nós precisamos entender quem é que está dirigindo esse negócio. Por isso que nós amamos Jesus como Salvador, mas não recebemos Ele como Senhor. Mas não há salvação fora do senhorio dele. Estão entendendo? Queremos estar sempre a salvo. Sempre procuramos um pastor para que Jesus nos salve das enrascadas que entramos. Mas nunca entendemos que Ele nos salvou para o reino. Nos salvou para que entrássemos de novo nesse governo de paz, justiça e alegria no Espírito, querido. Se lembrem, nós aprendemos da escola bíblica que lá no Egito, a praga dos primogênitos. Os primogênitos do Egito morreram. E os primogênitos de Israel viveram. Aquilo pareceu muito bom. Por quê? Porque eu posso continuar salvo e vivendo na minha vida. E muito crente acredita nisso até hoje. Recebe Jesus como Salvador e pode continuar vivendo a sua vida como se fosse dele. Ele continua ansioso, mesmo salvo. Mas na verdade você vai perceber o texto falando ali no capítulo 3, logo depois do capítulo 12 de Páscoa, dizendo, avisa o povo de Israel que os primogênitos de Israel agora são meus. Sabe qual é a verdade? É que todos morreram, queridos. A diferença é que os primogênitos do Egito morreram debaixo de uma condenação, literalmente, e os primogênitos de Israel morreram porque foram comprados com o seu sangue do cordeiro para Deus, e agora eles pertenciam a Deus. A porta da salvação leva ao reino de Deus. A partir do momento que eles passaram pela porta do sangue de um cordeiro, do outro lado da porta eles estavam no lugar chamado reino de Deus, e a partir daquele momento eles estavam sendo governados por Deus. Eles são o meu povo e eu sou o seu Deus. Uau! E aí ele vai dizer no versículo 25 ainda, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
Aqui ele está falando de um princípio básico de proporcionalidade, querido. Vamos prestar atenção. Se Deus te deu a vida, que é a coisa grande, que a gente não entende até hoje de onde vem nem para onde vai, por que ele falharia em te dar condições de vivê-la? O que vale mais, a vida ou a comida? O que vale mais, o corpo ou a roupa? E aqui a preocupação com a qual a ansiedade vem é com a comida e com a roupa. Presta atenção, o que é mais importante? Como você não tem condição de governar o que é grande, você segue se preocupando com o que é pequeno. Como se você, dando conta do que é pequeno, mostrasse para você que você pode governar o que é grande. A vida é grande, a comida é pequena. O corpo é valioso, a roupa é pequena. Estão entendendo? Como a gente não tem condição de gerir vida, de gerir corpo, de gerir sentido, de gerir existência, de gerir propósito, a gente se preocupa com a comida da vida, a veste do corpo. E aí você achando que dando conta de tendo o que comer e vestir, você está governando bem a vida. E continua ansioso. Porque amanhã você não sabe se vai ter comida para a vida e veste para o corpo. O que Jesus está dizendo? Presta atenção na proporcionalidade. O que é mais importante? Jesus está reeducando a nossa mente, reordenando a nossa confiança, a nossa percepção da realidade. Quando assumimos o governo, não temos estrutura para governar a vida. Você não tem estrutura para governar a vida. Muitos e muitos artistas que, por causa de toda uma cultura construída na divinização da musa, da música, do artista, como se fosse um tipo de gente especial, leva muitos deles a tirarem a própria vida, porque é um lugar, você ser divinizado é um lugar que o ser humano não tem estrutura para suportar. E a proposta foi do homem ser como Deus. Tome conta você da sua vida. Decida você o que você quer fazer. Eu tenho o direito de decidir o que eu quero fazer. Tá bom, então vai. Nós não temos estrutura para governar algo tão grande, tão significativo. Nós não temos noção do que a vida, do que a existência significa. Então nós seguimos, nos preocupamos com questões secundárias e pequenas diante da sublimidade da existência e da glória de Deus. Jesus está vindo aqui e abrindo um horizonte, abrindo um novo horizonte, dizendo: existe muito mais do que isso com que você está se preocupando. A vida é muito maior do que isso com que você está se preocupando. Você não tem noção do valor da vida, do propósito da existência. Se Deus já nos deu o que é maior, vida e corpo, então nós podemos concluir que Deus também proverá o que é menor, alimento e vestimenta. Tem alguém aí? A vida é grande demais para ser administrada como se fosse um projeto frágil que dependesse só de você, querido. A vida não se resume ao seu negócio, a vida não se resume às suas coisas. A vida tem uma amplitude, um significado divino. Quando reduzimos a vida a comer, beber, vestir, estamos fazendo uma afirmação teológica, mesmo sem saber o que estamos fazendo. Estamos falando de uma realidade meramente biológica, natural, sem sentido. Isso tem a ver com o humanismo, com o naturalismo, com o ateísmo, com toda a perspectiva impessoal. O que é? Que Deus cria, mas não é o Deus presente, não é o Deus que se relaciona, não é o Deus que interfere, não é o Deus que tem vontade. Mas por que eu sinto isso? É porque eu escolhi fazer sozinho. A ansiedade cresce à medida que aumenta o seu sentimento de autogestão. Paulo fala: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Ele está dizendo: o reino de Deus não é isso, quem está se preocupando? O reino de Deus é algo muito maior, querida. Nós estamos perdendo tempo, energia, vitalidade, emoções, sanidade por coisas que são secundárias, ao invés de dedicarmos a nossa vida àquilo que é primário, primordial, prioritário. É por isso que ele vai encerrar essa fala dele, dizendo que nós devemos buscar alguma coisa em primeiro lugar. Estão entendendo o que ele está construindo? Vocês abandonaram o governo de Deus, mas Deus continua sendo o rei do seu reino. E Jesus veio para nos trazer de volta para esse lugar. Vocês não precisam andar mais preocupados e ansiosos.
Não preciso ficar refém de preocupações secundárias. Vocês precisam entender aquilo que é prioritário na vida de vocês. O reino de Deus não pode ser reduzido a coisas. Tem alguém aí? Paulo vai falar que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Vamos lá, que cá entre nós, quais são as primeiras coisas que a ansiedade te rouba? Não é justamente paz e alegria? É ou não é, gente? Paulo está falando, o reino é isso. Tudo aquilo que você perde quando se perde do reino de Deus. Quando tenta ser o rei do seu próprio reino. E não deixa Deus governar a sua vida. Porque todo reino em que Deus é Senhor, há justiça, há paz e alegria no Espírito. Independente do que aconteça. Tem alguém aí? Olha o que ele continua dizendo, versículo 26. As aves no céu não semeiam, não colhem, não armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Primeira coisa que é maravilhosa aqui, ele vai nos chamar para observar as aves. Imagine você ansioso, em crise de ansiedade, falta de ar, dor no peito, cabeça explodindo. Você chega para procurar Jesus. Jesus fala assim, olha o passarinho. Ele não está entendendo a gravidade da situação. Ele entendeu tão bem a gravidade da situação que veio para nos salvar. Ele está dizendo, olha aqui, ó, sai desse lugar, filho. Olha aqui, ó. Olha a criação. O pardal não está usando drogas. Ele não é desocupado, ele não é alguém que não faz nada, mas ele trabalha dentro do ritmo da criação. Ele trabalha no compasso do reino, na velocidade do reino, na identidade do reino. Ele está falando, sabe o que aconteceu? Quando vocês tentaram ser tão grandes, maiores do que são, se perderam de quem são de verdade. Você esqueceu do seu valor e você está se curvando a coisas que você deveria governar. Porque eu criei vocês para governar e vocês estão se rendendo a coisas que deveriam dominar. Vocês foram apequenados, desumanizados, diminuídos. E eu vim para restaurar a imagem e a semelhança de Deus em vocês. Eu vim para lembrar o valor que vocês têm. Porque Jesus não morreu na cruz pela nossa competência. Ele morreu na cruz pelo valor que nós temos para Ele. Jesus está nos trazendo de volta. Nos tirando desse lugar. Dizendo, o mundo não é o caos que você está vendo. A sua percepção está limitada, porque a criação é governada e alimentada pelo Pai. Deus não é apenas um criador distante, Ele é o Pai presente que cuida. Amor é cuidado, amor é cuidado, amor é cuidado. E Deus é um Pai que cuida. Jesus está treinando os nossos olhos para que possamos ver providência naquilo que para nós antes parecia escassez. Jesus está corrigindo a nossa percepção. A prova disso que é Isaías 6, quando os céus olham para a terra, eles têm um relato totalmente diferente do nosso quando olha. Não é? Porque quando a gente olha para o mundo, a gente fala, o mundo está perdido. O mundo está totalmente dominado pelo maligno. E aí quando dos céus eles olham para a terra e falam, a terra está cheia da glória de Deus. Jesus está vindo para corrigir a nossa percepção da realidade. Por isso que ele fala de tesouro, olhos e senhorio. Precisamos estruturar de novo a nossa vida, porque a ansiedade nos desestrutura. É ou não é? Nos desestabiliza. E Jesus vem, coloca 3 pilares para reestruturar, reorganizar de novo o nosso coração, de dentro para fora. Jesus fala, vocês não valem mais que os pássaros. Ele está falando da nossa identidade. Você precisa lembrar da sua identidade como filho de Deus, querido. Ele fala assim, vocês que são maus, quando pais dão coisas boas aos filhos, quanto mais eu. Vocês esqueceram de quem vocês são. Por que estão se preocupando com essas coisas? Percebe que Jesus não está falando sobre ansiedade. Está falando sobre quem é Deus. Ele é Senhor, Ele é Pai. Quando eu conheço quem Ele é, isso muda completamente como eu me sinto, querido. O que nós precisamos não é apenas tratar como você se sente, mas conhecer quem Deus é. Porque quando você se encontra com Ele, você se encontra nele. Você vai encontrar o seu valor, o seu significado. Estamos juntos? Então ele vem construindo. Agora ele fala no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora à vida ou aumentar 45 centímetros? Como você pode afetar? Aqui ele está falando das duas coisas que Deus criou no princípio, o tempo e o espaço. Coisas que só Deus tem controle sobre o tempo e o espaço. Então ele está dizendo, você não consegue interferir no tempo da vida e nem do espaço dentro dela. O espaço dentro do tempo. Por isso que ele fala de uma medida de tempo e uma medida de espaço. Então você não consegue ter controle. E aqui Jesus fala de algo muito poderoso que nos desespera. A ilusão do controle. Nós nos preocupamos com coisas pequenas diante de uma vida grande. Nós nos perdemos do nosso valor e acabamos nos rendendo àquilo que nos diminui, ao invés de governarmos, somos dominados. E é que ele está falando, e além disso, vocês são iludidos pelo controle. Você lá no fundo, mesmo sabendo que ele não existe, continua correndo atrás dele. É só você estudar a história. Lembra de quando você estudou a história? Tinha os impérios. Quando o império se levantava e conquistava, vinha outro depois e conquistava ele. E quando esse achava que tinha conquistado, vinha outro e conquistava ele. A história da humanidade serve para nos mostrar que o controle não existe, querido. Um dos maiores passos que você pode dar na sua vida hoje para vencer a ansiedade é abrir mão da ideia, da possibilidade de existir um controle. Porque, querendo ou não, parece que nós estamos correndo atrás dele. E estamos apostando tudo nele como se ele fosse real. Jesus vem e desconstrói essa ilusão. A ansiedade que promete controle, na verdade, ela está te entregando só mais cansaço, só mais ansiedade. Porque quando você sabe que acha que algo está sob seu controle, de repente você entra num momento que se chama crise. Sabe o que significa a palavra crise? A palavra crise significa perda súbita de controle. Toda a sociedade pós-moderna, ela tem como ideal o controle. Está entendendo? Porque o controle dá uma sensação de segurança, mesmo que isso comprometa a sua liberdade. Mas é importante que haja controle. E quanto mais o homem tenta controlar, parece que mais Deus desestabiliza o reino do homem, para que fique claro que o controle não existe. Você não percebe que o Deus tem feito nesses últimos 10 anos na humanidade? Ele tem desestabilizado a humanidade. Desestabilizado as estruturas que há 10 anos pareciam poderosas, intocáveis, estáveis. De repente fica tudo instável, imprevisível, como se Deus tivesse tocado o epicentro da terra e abalado as estruturas do reino do homem. O controle não existe, querido. Nós não temos controle sobre a vida, sobre o tempo, sobre o espaço. Mas Deus governa sobre a vida, sobre o tempo e sobre o espaço. O desafio dessa noite é voltar a dizer: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Se antes eu me preocupava com o que comer, pão de cada dia o Senhor nos dá hoje, porque amanhã a ti pertence. Aleluia, isso muda o jogo. Isso muda, não é conselho, é princípio. Terminando, ele diz: se Deus veste com beleza, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Cara, isso é muito lindo. Sabe do que ele está falando aqui? Está falando sobre a beleza. E aqui ele está tocando um outro ponto que nos deixa ansiosos. Lembra? Não sei se está pegando a construção. Preocupação, identidade, controle. Aqui ele vai falar sobre utilidade. Ele fala, está vendo o lírio? Olha de novo ele chamando para observação. Entende? Para. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos ter mais fé para parar do que para fazer alguma coisa. E se estamos ansiosos, é o melhor momento da sua vida para você parar. Ele fala, para e observa. Para e corrige a sua percepção. Olha o lírio do campo. Tudo o que Salomão construiu, ele conquistou. Olha o que ele vai dizer. O homem mais rico, mais belo, mais sábio do mundo não chegou perto de conquistar o que eu dei gratuitamente para um lírio que agora existe e amanhã já murchou e morreu. Porque ele está falando que beleza não tem utilidade, tem valor e tem significado. Pegou ou não?
Um lírio existe, agora não. Para que tanta beleza em algo que não vai ter nenhuma utilidade? Por isso que muitos pais falam, para que serve a arte? Porque a nossa mente já foi comprometida com uma visão de mundo utilitarista, em que só me serve, só tem valor aquilo que me serve, só tem valor aquilo que eu posso usar. Estão entendendo? Ele está dizendo, presta atenção, você está com seus olhos focados em coisas, em consumir coisas, em ter coisas, mas olhe para a beleza da vida. A beleza traz para nós de novo percepção de valor e de significado. Hoje, talvez nós estejamos vivendo um momento produtivo da nossa vida. E no momento produtivo da nossa vida, parece que nós nos sentimos realizados por sermos úteis, por termos utilidade, por servirmos para alguma coisa. A perda da percepção da beleza gera em nós medo, insegurança e ansiedade. Por quê? Porque se eu não for produtivo, porque se eu não der resultado, porque se eu não fizer o que tem que ser feito, eu vou ser abandonado, eu não vou ser aceito, eu não vou ser acolhido. E aí a falta de percepção de valor, de significado, me enche de medo, de insegurança e de ansiedade. Ele fala, para tudo! E olha para o lírio. Eu não dei beleza para que o lírio fosse útil, eu dei beleza para que ele fosse contemplado, para que tivesse valor e significado. Quem vai estar do seu lado quando você tiver 90 anos e precisar de alguém para levar você ao toalete? Alguém que te amou por sua utilidade ou alguém que te amou pelo seu valor, pela beleza e o significado? Talvez você esteja apostando todas as suas fichas nas relações erradas. Talvez você esteja apostando toda a sua energia nas pessoas erradas. A Andréia sofreu um acidente em 2005 porque ela estava com um atestado que ela não precisaria ter ido aquele dia, mas por se achar insubstituível foi. Ficou meses em coma, no outro dia já tinha alguém no lugar dela. Agora em casa não tinha, as meninas não tinham. Mas por querer ser insubstituível em um lugar, ela deixou um vazio em outro. E as pessoas que estão nesse lugar é que vão estar com você até o fim da sua vida. Ah, mas está desgastado. Anota aí, desgaste é o acúmulo de negligências. Quanto mais negligenciamos, mais aquilo vai se desgastando e mais aquilo vai se perdendo, e isso vai gerando em nós preocupações e ansiedades. Cuidado com medo. Medo de ter que ser produtivo, de ter que ser útil, de ter que sempre justificar as coisas. Que nós possamos ser inspirados pela beleza. Que nós possamos entender que você vale. Estão entendendo, querido? Você vale o amor sem medida de Deus. Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. Você vale, cara. Não se menospreze, não se diminua por aquilo que você não consegue fazer. Porque quem virou essa chave na cabeça do homem foi a serpente. Nós já falamos aqui, para de estudar na escola da serpente e se matricula na academia da família. Porque a serpente ensinou o homem a dizer, o dia em que você comer, você será. Comer é uma ação é um verbo. Então, o dia em que você fizer, você será. Estão entendendo? Virou a chave. Mas o homem, desde o princípio, nunca teve que fazer para ser. Ele fazia por ter consciência de quem era. Por isso que Jesus, quando foi tentado na mesma coisa. Porque não há mudança de repertório, é sempre a mesma história. Se você é, então transforma pedra em pães. Ele diz, meu pai acabou de falar que me ama, cara. Eu não preciso provar nada. Eu sei que eu sou. Porque o pai me disse, não porque eu sou bom, o pai me disse. O pai disse que me ama. Então, se você é, então faz. Eu não preciso provar, porque a tentativa de provar para se mostrar ser já mostra que você não sabe quem é. E o que falta? Remédio? Não, falta conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus como Pai, como Senhor, como Salvador. Que Deus nos ajude, querido. Beleza verdadeira não vem do esforço para ser visto, mas da segurança de já ter sido encontrada. Que nós não precisemos ser chamados de homens de pequena fé, que nada mais é do que homens de pequena confiança. Porque ele diz, não se preocupem, no ponto 7, o Pai de vocês sabe. O Pai de vocês sabe. Eu não sei se alguém aqui tem filho pequeno. Eu tenho uma filha de 12 anos. E eu tenho
plena certeza de que agora ela não está preocupada se vai ter almoço amanhã ou se o aluguel vai ser pago nesse mês. Sabe por quê? Porque ela sabe que o pai sabe. Você está se comportando como se o pai não soubesse. Você está se comportando como se você não tivesse um pai. Francis Schaeffer diz: grande parte da angústia moderna vem de viver como se Deus não estivesse lá. Por isso só sente medo quem se sente só. Mas você não está só. O pai sabe. Jesus olha para eles e fala assim: quem se preocupa com essas coisas secundárias são gentios. Quem são gentios? Aqueles que não conhecem a Deus. Nós não podemos confessar uma fé cristã, mas vivemos o ateísmo prático, pragmático. Vivemos como se Deus não existisse. Por isso que ele vai encerrar com muita graça, dizendo: então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas pelas quais você estava preocupado vão ser acrescentadas. Aleluia, aleluia. E eu quero que você pense agora, não como um místico, mas como arquiteto. Nós temos maravilhosos arquitetos, engenheiros aqui. E quando você pensa, não a partir de uma cosmovisão animista, mística, o Deus espiritual, transcendente, distante, sem emanência, sem relação, sem presença. Deus está tão alto, sabe aquela coisa de Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo? Esquece isso. Porque às vezes Deus está tão alto, primeiro lugar lá em cima, tão alto, que Ele não participa de nada que acontece aqui embaixo. Você é tão espiritual que seculariza a vida em nome da sua espiritualidade. Secularizar é tirar Deus da esfera da vida prática, da vida pública. Eu sou tão espiritual que, em nome da minha espiritualidade, vivo carnal. Vivo de maneira carnal, decidindo as coisas, vivendo as coisas como se Deus não participasse de nenhuma delas, como se não estivesse lá. Ele vai dizer: buscar em primeiro lugar. Pense como um engenheiro, como um arquiteto. Para alguém que vai construir uma casa, primeiro lugar é acima de tudo ou é antes de tudo? Pare de orar oferecendo Ismael a Deus como se Ismael fosse aquilo que Deus mandou você fazer. Abraão teve que mandar embora aquilo que Deus não mandou ele fazer, para ficar e dedicar a vida àquilo que Deus mandou ele fazer. Nós gastamos muito tempo tentando convencer a Deus de validar as coisas que fizemos sem Ele. E precisamos renunciar às coisas que Deus não nos mandou fazer e consagrar a Deus aquilo que Ele nos deu para ser feito. Por isso que buscar em primeiro lugar é não orar para que Ele abençoe o que já decidi, mas orar para saber o que deve ser feito e para onde Ele está indo. Porque o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pode pensar sozinho. Você já parou para pensar que Deus opera em nós com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos? E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos e sentimos. Nós não podemos mais cantar a um Deus grande e vivendo uma vida pequena, querido. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude a buscar antes de tudo, antes de começar o dia, antes das coisas começarem a acontecer, priorize. Porque aquilo que você define como prioridade, aquilo vai remodelar toda a sua realidade. Que o Senhor seja o seu tesouro. Que os seus olhos estejam no Senhor. E que Ele governe o seu coração. Que nós não sejamos pessoas com coração dividido, ânimo dobre. Porque Tiago fala que alguém inconstante, dividido, é como uma onda do mar. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E não sai do lugar. Se você foi no mar ano passado nas férias, você vai lá de novo, o mar vai estar lá no mesmo lugar. Às vezes a sua vida é assim, porque é inconstante. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que Deus ministre o nosso coração nessa noite. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Paulo fala: lançai sobre Ele. Entregue a Ele. Nós falamos sempre isso. Não estou falando de confiar nele, estou falando de confiar a Ele. Percebeu a diferença? Confiar nele, até o inferno não acredita. Mas confiar a Ele é entregar. Falar assim: Deus, eu não estou suportando mais ter que governar, decidir, dirigir a minha vida.
a minha casa, meu casamento, meus negócios. Nós queremos terminar essa noite fazendo uma oração consagratória. A oração consagratória é aquela oração da dedicação, em que nós não buscamos apenas um Jesus que nos salva dos problemas, mas também queremos um Jesus que seja Senhor da nossa paz, da nossa alegria, não é? Nós queremos um Jesus que nos salve da dor, mas não queremos um Jesus que seja Senhor da alegria, porque os momentos que eu vou desfrutar minha alegria parece que Ele não está, eu só penso nele quando eu estou triste. Mas o segredo de vencer a ansiedade é deixar que Ele seja o Senhor da sua paz, da sua alegria. Amém, querido? Que nós possamos orar agora. Feche os seus olhos, vamos colocar de pé. Faça essa oração. Você sabe qual é a oração que Jesus nos ensinou. É Pai Nosso. Não é Criador dos céus e da terra. Aqui agora é Pai Nosso. Nosso. Família que está nos céus, ampliando a nossa visão, nossos horizontes, redefinindo a nossa percepção. Nós não estamos investindo apenas tesouros naquilo que é natural, nós somos homens celestiais. Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome, santificado é o seu nome, distinto, elevado, belo, formoso é o seu nome. Venha ao teu reino, venha ao teu governo, na minha vida, no meu coração, assim como é no céu, na minha casa, na minha família, na educação dos meus filhos, nos meus negócios, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, assim como nos céus. Venha o teu reino. Nós não sabemos governar isso sozinhos. Jesus veio para inaugurar esse reino dentro de nós, e nós não podemos viver como se isso não existisse. Seja feita a sua vontade. Nós não queremos mais ficar reféns religiosamente do certo, do errado, do é pecado, não é pecado, é o bem, é o mal. Nós queremos ser nascidos da sua vontade, uma vontade que está acima do bem e do mal. Não precisamos ficar preocupados, ansiosos pelo que é o certo, pelo que é errado, porque nós somos nascidos da vontade de Deus. Sua vontade é o nosso habitat, é o nosso lugar de nascimento, é o nosso lugar de pertencimento. Sua vontade não é o que buscamos como se estivesse longe, mas é o que vivemos porque estamos dentro. Tua vontade, seja feita a sua vontade. E aí então todas as coisas vão encontrar justiça, vão se posicionar, vão encontrar lugar. Não vou mais ficar ansioso com o pão de amanhã, porque eu vou ser grato pela fidelidade do Senhor no pão que tem hoje. Não vou mais ser traumatizado pelas minhas relações que foram ofensivas, que foram traumáticas, que foram abusivas, porque eu vou aprender a perdoar e não deixar que a dor, da angústia, do ressentimento me oprima e me deixe perder paz e alegria, porque me vale mais a paz e a alegria do seu reino do que a tristeza, o ressentimento e a amargura que contamina a alma. Não nos deixe cair em tentação. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixe sentir sós. Não nos deixe sentir sozinhos. Não nos deixe cair em tentação. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao lugar em que foi tentado, porque ele sabia que não estava só. O Pai disse: eu te amo, e o Espírito Santo falou: eu vou contigo. Todas as vezes que tivermos em apuros, precisamos lembrar: nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, o reino de Deus está em nós. Está em nós um reino inabalável. Retenhamos, pois, dentro de nós um reino inabalável. Não apostamos a nossa vida em coisas que enferrujam, em coisas que se perdem, em coisas que ficam velhas. Nós estamos investindo a nossa vida no reino eterno de Deus, que permanece para sempre. Venha, Senhor.